Fala, meu amigo, minha amiga advogada. Nesse episódio nós falamos com uma pessoa que atua como head de inovação no escritório de advocacia, ou que atua com foco especificamente em atrair, em fomentar novos negócios dentro do escritório e, obviamente, trazer novas soluções de inovação. Mas o principal questionamento, a principal pergunta que nós fizemos e que ela responde com algumas ideias, algumas alternativas neste bloco aqui, é como isso gera mais negócio. E principalmente se a inovação pode, de fato, atrair mais negócios, pode ser um diferencial competitivo para o seu escritório. Acho que tem bons insights aqui nessa conversa, você vai gostar. Agora, fazendo uma virada de chave aqui, tentando falar um pouquinho mais sobre alternativas para alcançar mais clientes, para prospectar mais e para o escritório crescer, né, a partir de inovação, falando de vendas, de fato, né, de como a gente gera mais valor. Eu acho que a inovação ajuda a gerar muito valor, que a gente fala do valor no sentido de, puxa, que massa, esse escritório é top, que legal que vocês estão fazendo isso, exemplo, legal design e tal, e o quanto isso se traduz em grana, de fato, né, puxa, mantém o cliente, a retenção, né, então, um cliente que você estava ali, puta, né, tem um contrato mensal com ele, de repente você estava um pouco cabreiro se aquele cliente podia sair ou não, quanto isso já gerou de efeito, gerou de impacto num feedback, no NPS, enfim, alguma forma que vocês coletaram, né? E outros clientes chegando, clientes novos. O que você pode comentar assim, de exemplos que não seja algo restrito, né, do escritório, que você já percebeu, né? Tipo, ó, fazer a parte processual aqui, aplicar legal design é demais. O valor do cliente é massa, ele percebe muito valor nisso. Né? Talvez a gente não consiga dizer, isso aqui ajuda a trazer mais cliente. Não, mas isso aqui tem muito valor. O que você já viu na prática, assim, que vocês foram super elogiados por fazer, algo que, né, a gente está colocando aqui como inovação, mas que às vezes é simples e que vocês já viram resultado? A gente teve um caso, por exemplo, que o advogado do jurídico interno precisaria fazer uma reunião com o CEO por conta de um caso super crítico do jurídico, enfim. E aí eles iam apresentar de uma forma num Word ou alguma coisa diferente. Eles pediram pra gente apoiar eles na apresentação disso. A gente fez um one-page com todos os dados ali do processo, colocou fotos, enfim, e fez uma coisa muito mais enxuta, simples, com as informações que eles precisavam. Só conta o que é um one-page. É uma página, é realmente uma página com todas as informações que precisa. Então, você resumir tudo, ao invés de 3, 4 páginas, em uma página. Daí a gente seleciona as informações mais importantes, pensa, né, quem vai receber aquele one-page, aquele documento, para que eu vou utilizar ele, para que aquela pessoa vai levar, né, para quem, para quê, como que vai chegar, com quem que eu tô falando, e aí a gente desenha esse one-page. Isso foi super elogiado pelo cliente. A gente também tem uma startup que começamos a atender em proteção de dados, e eles comentaram também das apresentações, olha, tá muito claro, tá muito mais claro, achei que ia ser mais difícil, vocês estão dando muito mais transparência ao projeto, né? Sim. Então, você comentar como estão sendo as reuniões, você mostrar, dar um feedback, dar um retorno. Porque às vezes quem te contratou foi a pessoa da tecnologia. Ou quem te contratou foi o jurídico, lá dentro da empresa, né? Por exemplo. E aí você vai fazendo reunião com todas as áreas da empresa, num projeto de LGPD, por exemplo, e o jurídico às vezes participa, às vezes não participa. Você que está tocando esse projeto. Então, você dá um retorno e deixar bem mais transparente para o jurídico o que está acontecendo, para ele não ter que vir te perguntar, né? Você já dá a informação. Legal. Esse é um dos pontos também. Colocar todo mundo na mesma página, assim, né? Legal. Você trouxe um ponto ali que eu achei interessante, que puxa, parece fácil, né? Colocar um one-page aqui, mas a gente sabe, né? Enfim, já vi muitas petições gigantescas e, nossa, processo que o juiz ficaria horas ali lendo, que a gente sabe que não é mais assim que acontece. O que você pode dar de dica na prática quando vocês estão fazendo esse corte? Porque para mim, assim, não é um corte, é um compilado, né? E deve ser muito complexo. Fala, puta, o que eu coloco, o que eu não coloco? O que você já aprendeu, assim, né? Sendo uma pessoa de inovação, mas também uma pessoa de direito. O que você coloca ali? Como é que você define assim, o que entra e o que não entra? Se você pudesse dar uma dica para o advogado que está lá fazendo, fala, puta, o que eu coloco e o que eu não coloco nesse on-page para mostrar para um cliente? Qual palavra eu posso cortar? Né? Lê, relê, vai tomar um café, volta e lê de novo para ver se a gente consegue cortar palavras, deixar só a informação principal. Por exemplo, o processo tem 3 autores. Por que eu não posso colocar 3 autores? Né? Que mais que a gente pode ver de exemplo? Frases grandes, autos conclusos para apreciação do pedido tal. Não, o processo está com o juiz para análise do pedido tal. Legal. Pedidos, 1, 2, 3.
né? Ao invés de descrever a imagem, coloca a imagem. Parágrafos grandes, que você vai lá e fala assim, como é que eu coloco isso aqui em 2, 3 palavras, Qual né? De maneira é simplificada. a big idea daquele parágrafo? Boa. Põe só aquela frase. Legal. O que uma pessoa que não é de direito precisa saber desse processo? Legal. Eu acho que é dessa forma que a gente precisa pensar. Eu preciso colocar a estratégia que eu pensei por causa disso. Não, aquela pessoa, e principalmente pessoas de outras áreas, até o jurídico está caminhando muito mais para isso. Eles querem números para empresas grandes, por exemplo. Querem números, querem entender como que a gente está apoiando a reduzir o gasto. O passivo deles ali, o passivo deles. Claro. Então, é sempre pensar nisso. Qual é a informação que eles precisam saber naquele momento. Aquela pessoa naquele momento. E aí, se precisa apresentar para outra pessoa, faz outro. É personalizado o negócio. Você é advogado ou advogada e quer explorar novas áreas de atuação no seu escritório ou fechar novos contratos dentro da sua área de atuação? E se eu te disser que você pode começar amanhã e os primeiros resultados vão aparecer antes de 29 dias? Se isso te interessa, fica comigo que eu vou te contar como. A TreeMind desenvolveu uma metodologia extremamente ágil, que é capaz de dar start nas suas campanhas em apenas um dia. E o melhor, sem se preocupar com a criação de um site. Iniciando uma campanha, você recebe gratuitamente uma landing page de alta conversão. Tudo o que você precisa fazer é escolher entre uma de nossas landing pages, definir seu orçamento e escolher o tempo pelo qual você quer anunciar. Tendo isso feito, sua campanha vai pro ar em 24 horas. Se você ficou interessado e quer fazer um teste gratuito de 30 dias, clique em Saiba Mais e fale com um de nossos especialistas. Bem legal. Você sabe que eu tive uma aula uma vez, não lembro, faz um tempo isso, que ele explicava como cortar, como compactar um conteúdo, tornar mais simples. Eu achei muito legal que ele falava assim, ele fazia ler um texto, né? Ele fala parágrafo por parágrafo, né? Então já começava lá, parágrafo não tem que ter mais do que 3, 4 linhas aqui. Um parágrafo bom tem isso aqui, né? E tem que ter espaço para ficar uma leitura gostosa, ficar fácil, ficar convidativo. E aí ele dizia assim, se eu cortar o segundo parágrafo, leia o texto. Se eu cortar o segundo parágrafo, perco o contexto aqui, né? Vai perder alguma parte importante? Não. Então esse parágrafo que você está só enchendo linguiça, tira ele fora. E aí eu achava massa, porque ele pegou alguns textos assim, a gente foi tirando e no final a mensagem ficou a mesma. É como você fazer assim, naquela linha de raciocínio, início, meio e fim, mas você pega do meio ali, tira um monte de coisa e no final você lê de novo e fala, entendi a mesma coisa. Fica mais fácil de entender, fica muito mais fácil de entender. E advogado gosta de escrever, a gente aprende isso na faculdade. Fato. Vai contra, né? Vai contra o nosso status quo e fala, meu Deus, por que eu tô fazendo isso? Sim. Tá errado, né? E na realidade não, e não é tirar o formalismo necessário da advocacia, ou enfim, não é isso. É simplificar e deixar com que todos possam entender isso. Bem bacana. E aí, nessa mesma linha, eu lembro de um ponto que ele trazia, assim, que era muito importante, que você já deu uma pincelada aqui, né, de trocar palavras, né? A gente faz um pouquinho disso, porque a gente atende, enfim, milhares de escritórios aqui. Então, a gente propositalmente termina um texto, que é a linha de raciocínio, assim, porque a maioria aqui também são advogados, então eu não posso dizer para eles assim, pega aquilo que você aprendeu na faculdade e agora desaprende. Não é assim que funciona. Eu falo para eles, faz um texto normal, dentro da tua prática aqui, tá? A gente ensina um pouquinho antes, explica, mas a pessoa está acostumada ali, né, a fazer uma petição, a atuar como advogado mesmo, não vai mudar do dia pra noite. Ele vai ter que estudar muito aquilo, tentar parar de falar daquele jeito que ele fala. É quase que impossível, assim, sabe? Dependendo da característica do advogado. Então eu peço para eles fazerem normal. A hora que ele termina o texto, eu paro assim e falo, legal, vamos olhar as palavras agora, que a gente esqueceu que elas não são palavras comuns. Né? Então, pega lá qualquer coisa que não tenha relação direta, que tenha relação direta com o mercado jurídico e que não seja de um leigo. E aquela palavra a gente substitui. Como é que eu coloco isso aqui simples? E às vezes aí você tem que mexer na frase toda. E aí vem exatamente o que você pontuou. Fala, então aqui vamos colocar o processo já está sob análise do juiz. Ponto. Acabou. E aí você trocou um juridiquês. E às vezes, quando você está muito focado naquele texto, você não consegue ver outras situações. Então levanta, vai, toma um café, volta e lê de novo. E é bem importante isso que você falou, porque muitas vezes eu já fiz esse exercício e era interessante porque eles ficavam lendo, né, os 3 advogados ali desse setor específico e não conseguiam enxergar. Eu falei, gente, não tem problema, mas é que vocês estão tómito, para vocês isso aqui já é uma coisa simples, né? Como você colocou aqui o homepage, que já é uma outra, não tem nada a ver com o mercado jurídico, né? Já vem mais para o mercado de comunicação, mercado até de marketing, a gente fala um pouco de homepage, e que aí você tem... Putz, esqueci, deixa eu explicar o que é homepage. Então, a mesma lógica, né? Então, explicar aquilo de maneira simples, colocar, mas reler o texto depois de fazer. O que eu recomendo sempre é depois de fazer, porque senão fica muito difícil fazer. Aí fica horrível o texto.
Já e aí fiz você esse inverso. enrola, e aí demora. Não, daí o cara não consegue fazer. Ele fica frustrado, fazer. daí não faz. Eu falo, não, pode fazer do teu jeitinho. Fez teu jeitinho? Legal. Agora vamos começar. Passo 1, isso. Vamos olhar aqui se você encheu linguiça em algum parágrafo. Tira os parágrafos de encher linguiça. Aí o último passo é substituir. E depois no final você fica com um texto extremamente conciso. Né? Eu falo que o último teste, aquele teste nem sempre dá para fazer, mas você pegar esse texto assim, entrega lá, sei lá, para uma adolescente de 13, 14 anos. Leu, entendeu? Fez sentido para ele? Fez, entendi, perfeito. E agora entrega para uma pessoa de 65, 70 anos. Leu, entendeu? Fez sentido. Então, o teu texto realmente passou em todos os testes possíveis, o né? Dr. Carlos, fundador do escritório, eu, infelizmente, não cheguei a conhecer ele, mas, assim, as lições ficam, né? E ele falava, beleza, você já fez sua... Beleza não, né? Ele não falava, beleza. Mas, você já fez seu texto, sua petição, ok. Mas você fez pra você. O jeito que você está escrevendo, isso quer te convencer, agora faz pro juiz. Né? Fato. E isso eu lembro quando estagiária, um dos advogados do escritório, o Dr. Fernando, falando isso pra mim, eu falava, meu Deus, por que ele tá fazendo isso comigo? Eu tenho que fazer de novo. Agora eu entendo, sabe? Sei. Realmente, você tem que fazer pra outra pessoa, se colocar no lugar da pessoa que vai receber. E uma coisa que eu gosto muito de usar, não sei se eu já comentei, mas é o mapa de empatia. Que é uma coisa, uma ferramenta, um framework de colocar assim, ó, quem é a pessoa, o que ela ouve, o que ela faz, com quem que ela conversa. Se procurar mapa de empatia no Google, tem já. Legal. E fica muito mais fácil de você visualizar quem é aquela pessoa. Tá, achei interessante, que vale a pena você explicar um pouquinho, ele gerou uma curiosidade. Quando você está bolando um mapa de empatia, você está pensando no cliente, primeiro ponto, né? Pô, vou falar com esse cliente aqui, certo? Ou com o juiz, até com outro, quem vai receber aquela mensagem. Você vai ter que dar uma stalkeada, certo? E aí você vai na internet e procura o quê? Você vai no, sei lá, no Instagram, no LinkedIn, viu que é o mapa de empatia e vou buscar alguns pontos. O que você pega de pontos ali, por exemplo, quando você está fazendo isso e que você traz para dentro do mapa de empatia para daí alinhar a tua comunicação? Na realidade, assim, por exemplo, a gente fez mapa de empatia para um one-page, né? Para aquela página com uma informação de proteção de dados para os times internos de uma empresa. Então, o jurídico não ia ver isso. Então, como que eu ia explicar o que era LGPD, o que eu ia fazer naquela entrevista, o que eu ia perguntar e por que eu ia perguntar tudo isso? Então, eu pensei, isso foi genérico, né? Isso realmente foi genérico. O que a pessoa que vai falar comigo, que não entende nada de direito, pensa? Quem ela é? Ela é do marketing. Ela é do financeiro. Então, é uma pessoa que não entende de jurídico. Ela tem algumas expressões de marketing. Enfim, a gente vai pensando isso e vai construindo. Ou para os estagiários. E aí, sim, eu peguei os nossos estagiários como exemplo. Sim. Que daí eu já conhecia. Mas você pode, muito bem, procurar no LinkedIn. Você pode procurar no Instagram. Antes de conhecer um cliente, ou antes de ir numa reunião com o cliente, ou numa reunião, qualquer reunião que você vai conhecer alguma pessoa, procura quais são os interesses daquela pessoa, o que você vai conversar com ela para além do direito, porque não dá para você ficar num jantar ou numa reunião só conversando sobre o direito, né? Sim. Você sabe que tem um requisinho complementar aqui, isso que você trouxe no mapa de empatia, a gente usa bastante aqui, que é procurar analogias, sabe? Fáceis, né? Então é como se você fiz um mapa de empatia. Ok, vou apresentar algo para quem? É para o time de engenharia. Ok, então engenheiro tradicionalmente, né, trabalha com dados, com números. Legal, então posso pegar que tipo de analogia, isso que eu vou falar aqui, eu posso pegar como exemplo da engenharia. Então você tem que ser um pouquinho mais curioso, fuçar um pouquinho. O que acontece? Que eu vou usar a analogia, sei lá, de um bloco estrutural. Então é mais ou menos. Aí quando você coloca aquilo, você está falando a língua deles. Parece que você é tão expert quanto eles, né? E não parece difícil, você fala, cara, mas eu não entendo nada de engenharia. Mas é simples de fazer isso. Você pega alguma explicação que você quer dar do direito, busca um pouquinho no universo, né, da engenharia, às vezes você vai ter que gastar um pouquinho de tempo, você tem que ter um pouco de paciência para fazer isso, mas a tua comunicação pode ser tão assertiva a ponto de eles te ouvirem e entenderem, estarem na mesma página. Vou fazer de marketing, falo a língua deles. Exato. Isso aqui é mais ou menos como, sabe aquela analogia de, pum, aí o cara, agora saquei, porque está no mundo deles, né? A questão é que a gente tenta sempre trazer para o nosso, né? Falando, cara, como é que você não está entendendo? Por que você não está entendendo? Isso é tão óbvio, é tão fácil, né? Isso que você falou, leva tempo, principalmente a minha geração, assim, não gosta muito das coisas que levam tempo. Então, a gente tem que entender que, às vezes, para fazer uma apresentação de 15 minutos, você leva um dia inteiro para fazer. Porque é isso aí, você tem que ler o texto, ler o que você precisa fazer, estudar, colocar na apresentação, revisar, tirar a palavra, mudar o design. Então, realmente, pesquisar quem é a pessoa que vai receber essa mensagem. Então, realmente, leva tempo para fazer isso. E tem que organizar e tem que fazer nesse sentido.
Bem bacana, Amanda. Agora eu vou entrar numa esfera aqui que é um pouco mais delicada e eu vou te apertar e você me fala aquilo que você puder sobre a questão da prospecção num grande escritório, tá? Até vou trazer um número aqui interessante. A gente acompanha muitos dados, assim, para poder, inclusive, fazer as ações aqui, né? A gente atende alguns grandes escritórios também. Mas a grande maioria dos nossos escritórios são escritórios de pequeno a médio porte. E tem um dado que me chama muita atenção, porque até hoje ele não sai de moda, a gente fala, né? Que as três principais origens de negócios dos grandes escritórios, e aí você me confirma se você tem essa informação, se faz sentido também, né? A primeira é do corpo jurídico de grandes empresas. Então, né, são grandes empresas, ok, legal, e aí tem o jurídico interno, mas eu preciso de um escritório especialista nisso. O Corrêa de Castro atende essa área aqui, tem um advogado novo lá que eu vi, apareceu na revista, né? Ou, o escritório mandou uma mensagem dizendo que entrou um advogado especialista nisso agora, acho que eles conseguem me atender. Então, o primeiro ponto era isso, né? Dos 80% que mais chegam nos grandes escritórios. O segundo, que me chamava muita atenção, era a parceria com outros escritórios. Então, eu não atendo isso aqui, mas o Corrêa atende, assim como o Corrêa, não sei se atende criminal, por exemplo, que não é comum, perfeito. Para quem que o Corrêa indica? Opa, legal, temos uma oportunidade. E o terceiro ponto era o relacionamento dos sócios. Então, por que eu estou apontando isso? Porque o advogado pequeno, ele depende muito, né? Graças a Deus, depende muito do nosso trabalho, às vezes, de marketing jurídico. Então, a gente tem que impulsionar, faz Google, faz de tudo. E o escritório grande, ele não está muito olhando para isso. Até porque ele já é um pouco mais, a gente sabe, visto pela OAB. A OAB já fica um pouco mais em cima. Ele tem uma conexão muito mais próxima, certo? Então, ele depende um pouco menos disso. Então, eu trouxe esses 3 pilares, mas para você, não sei se o que teve de insight ali, o que você realmente, isso aqui bate, isso aqui faz sentido, isso aqui eu posso compartilhar, acontece mesmo. Como é que acontece no grande escritório como o Corrêa? Realmente, a maior vinda de clientes é por indicação. E LGPD produção de dados foi a mesma coisa. É por indicação. Até existe um grupo dentro da OAB, dos jurídicos... Desculpa, não é dentro da OAB. É dos jurídicos internos aqui de Curitiba, que chama Jurídico de Saias. Que são grupos de mulheres advogadas de jurídicos internos. E lá elas compartilham várias coisas. Eu, obviamente, nunca entrei nesse grupo, porque eu não sou de jurídico interno. Mas, assim, já ouvimos... a gente veio pelo Jurídico de Saias. Tal pessoa te indicou... Só de empresas, então. Grandes empresas? Caramba, advogado sonha estar nesse grupo aí. Tá. Então aí tem, por exemplo, a Comissão da Advocacia Corporativa lá, a gente já ficou sabendo que alguns advogados que estão na comissão indicaram para alguém que perguntou sobre proteção de dados, sabe? Então legal. Isso é bem legal. Então é a questão de você prestar um ótimo serviço para o seu cliente, que você comentou, né? Às vezes é mais importante você acompanhar o processo ali com a pessoa e traduzir aqueles termos e dar a experiência para o cliente do que realmente ganhar a causa, né? Óbvio, vamos fazer um exemplo muito mais simples. Vai numa loja de roupa, às vezes você não encontra aquela blusa que você queria, mas aquela atendente foi tão legal com você e tão boa, que na próxima vez que você pensar em uma roupa, você vai lá, porque pode ser que tenha, né? Então, assim... pode ser muito simples o exemplo, mas é o que acontece com a gente. Então, indicação por prestar um bom serviço é um dos maiores pontos aí que a gente recebe. Legal. E aí, por exemplo, a gente tem clientes que estão com a gente há muito tempo e a gente informa, olha, a gente começou com tal área, enfim. A gente marca um café, vamos lá, vamos conhecer. Às vezes dá certo, né? Às vezes não. Mas sabe que tá ali, sabe que se precisar um dia, o Corrêa de Castro atende. Legal. Sabe? Então, você comentou indicação. Jurídico interno, indicação de outros escritórios, né? Parcerias muito, muito importante. E até para quem é mais jovem e tá na faculdade e tá assistindo esse podcast, é muito bom a gente entender que a nossa carreira começa no primeiro dia da faculdade. Os nossos colegas serão nossos clientes, serão nossos chefes, bem lembrado. Serão nossos parceiros. Bem lembrado. Então, a sua imagem começa ali. E é muito legal fazer o exercício de quem você contrataria para trabalhar com você que estava na sua sala, sabe? Então, se coloca nesse lugar. Então, e pensa, sabe? Faz esse exercício. E é isso, a gente não faz tudo. Não tem como... Bom, nós não temos braço para fazer tudo nesse momento. Então, temos parceiros. A gente não faz crime.
Não faz criminal. Então, quem que a gente indica? E é sempre junto, tá? A gente sempre tem a política de fazer junto. Não colocar... Não é um white label, né? Não é colocar o nosso nome na frente e pronto. Não, é uma parceria. Quem tá fazendo é essa pessoa e nós estamos chancelando ali o nome daquela pessoa. E os advogados, esse terceiro pilar, tem alguma boa prática que é cobrado assim, internamente? Tipo, vocês têm que participar de eventos, vocês têm que participar, tem que fazer live, tem que participar, sei lá, ativamente de simpósios, de congressos. Existe alguma boa prática assim, que é divulgada de fato? Gente, vocês precisam fazer isso aqui, precisam fazer aquilo lá, tem que viajar, vai participar de feira. Tem isso ou não? Tá crescendo mais agora, assim. A gente tem bastante gente na OAB, então esse relacionamento com a OAB é bem incentivado, é realmente incentivado. A gente sempre tem, né? Se você serve a OAB, se você serve o próximo vai em algum momento servir. Então, criar esse relacionamento com a OAB a gente tem bastante, mas tá cada vez mais isso. Participa de evento, vai naquele podcast, vamos fazer entrevista, sempre com muita cautela, mas tá sendo muito mais incentivado agora. Tudo no escritório, e agora eu tô falando mais da nossa experiência aqui, no escritório de 50 anos, tem que ser com cautela, né? Não dá pra gente sair e arriscar. Não, a gente arrisca em alguns pontos que a gente consegue, né? Mas não dá, tem que ser com segurança, com cautela e planejamento, né? Então, há esse incentivo, mas tá começando mais agora. Bem bacana. Você sabe que, você me lembrou de um ponto aqui, a gente foi contratado uma vez por um escritório grande aqui de Curitiba, não vou citar o nome por uma questão para preservar a identidade deles, mas um escritório grande, bem respeitado, são amigos nossos, muita gente boa. E eles queriam fazer um trabalho de cross-selling e de upselling ali, né? Até para traduzir isso para o advogado que não sabe, o cross-selling, você citou em vários momentos aqui, né? Mas é um termo bonito para dizer que cruzar as áreas, né? Então, abrimos uma área nova e por acaso nós temos alguns clientes desta área. Que eles precisam? Vamos lá tomar um café, vamos se apresentar, vamos mandar um e-mail para eles, vamos aproximar, vamos se conectar. Esse é o cross-selling. E o upselling seria vender um pouco mais aquilo que você já vendeu, né? Já temos um contrato aqui, mas olha, tô vendo que você está precisando de mais horas, de acordo com o teu formato de trabalho. Tô vendo que você precisa de mais pessoas aqui para te ajudar, então vamos aumentar um pouquinho o valor do seu contrato, né? E esse escritório, ele tinha uma base, foi muito interessante, porque ele tinha uma base, se não me engano, de quase de 8 mil clientes, assim. Era uma base bem antiga. Muitos deles não estavam ativos, óbvio. Eram questões bem eventuais, mas ele tinha uma base grande. E eles tinham muita dificuldade, então eles tinham, assim, 2, 3 áreas que eram, o pareto do escritório, eram as que mais vendiam. E um monte de outras áreas pequenininhas que os caras não conseguiam trafegar. Como é que a gente faz para o cliente saber? Então, o que eles faziam? Eles pegavam, né, o erro primário, eles pegavam aquela base toda e disparavam assuntos para aquela base como se a base toda precisasse da mesma coisa, entendeu? Então, exemplo, tô falando lá de LGPD, sei lá, para empresas que estão muito distantes, nem precisam de LGPD, nem estão olhando para isso, tá? Fazendo um exemplo simples aqui, porque dependendo do vendedor de LGPD, ele vai dizer que toda empresa, inclusive a padaria do Zé, precisa, né? Porque virou um saco. Entender vendedor de LGPD. Eu tava quase sonhando com os vendedores de LGPD me ligando assim. Oi, tudo bom? O senhor já comprou LGPD e tal? Enfim, e aí eu vi que eles cometiam um erro primário. Falei, cara, primeiro vamos fatiar essa base? Tem que fatiar? Senão o cara não vai te dar bola. A gente recebe tanto e-mail, não vai ser o teu e-mail. Inclusive vai ser pior, porque vai chegar uma hora que ele vai falar, cara, detesto. Esses caras ficam mandando e-mail, não abro mais. Então tem que tomar muito cuidado. Resumo da ópera, a gente fatiou e começou a ter uma comunicação muito mais lógica, sabe? Tipo, dizendo, vamos falar desta área aqui, certo? Desta área aqui, para este grupo de clientes. Já separamos aqui, entendemos. Eles têm de alguma forma essa necessidade aqui, eles têm essa dor, ou no consultivo ou no contencioso. E agora vamos abordar o assunto de maneira que seja relevante para eles. Não vamos falar, nossa, olha como eu resolvo isso aqui, olha a pessoa que eu tenho aqui dentro. Olha, deixa eu te explicar aqui, está acontecendo algumas novidades de mercado, algumas mudanças. Exemplo, ESG. ESG não é contencioso, ESG, nada contencioso, né? Aliás, existe muita ligação com o contencioso. Esses dias mesmo eu estava vendo algumas matérias que a gente acaba separando muitas pautas aqui, do efeito, né, de uma decisão de um juiz baseado numa prática de ESG que não existia na empresa. Ele dizia, olha, se vocês... É como se o juiz tivesse dado de dedo. Falava assim, se vocês estivessem olhando para isso aqui, provavelmente a multa não seria nessa proporção. Então, é como se o juiz tivesse dado aquela lição de moral, entendeu? Falou, tá na hora de vocês começarem a olhar para isso aqui. Isso aqui não é uma coisa, sabe, que não é importante e vai fazer um efeito na empresa. E multou a empresa e deixou claro, falta ESG nessa normativa aqui, nessa empresa aqui, né, para essa decisão. Então, eu estou colocando de maneira bastante simples aqui, por óbvio. E aí, o que acontece? Quando a gente começou a fazer isso, a gente começou a perceber, primeiro ponto, as pessoas começaram a abrir o e-mail, começaram a abrir a comunicação. Porque agora você está falando de algo que é relevante para mim. Agora você está falando algo que me interessa. Porque até então você estava falando de um negócio que eu não... Entendeu? Me divulgando peixe e eu querendo comprar kiwi.
Nada a ver, entendeu? Foi uma coisa completamente aleatória. E foi animal, porque daí eles começaram a entender que eles tinham que ter isto, que era um pouco do que você trouxe aqui, muito bem colocado, o mapa de empatia, falar um pouquinho direcionado para aquele cliente. E aí as coisas começaram a acontecer. Então o telefone, né, coincidentemente, começou a tocar, um e-mail começou a ser respondido, dizer, não, eu queria falar sobre isso, queria entender um pouquinho mais, vamos tomar um café na sexta. Só a ponte começou a acontecer. E daí a gente fechou aquela ponte e eles começaram a ter um pouco mais de resultado. Então o que você trouxe aqui, eu queria mais pontuais, porque eu achei interessante, que quando a gente trouxemos a solução para eles, era extremamente básico. Não tinha nada que eu falasse ali que eles não soubessem. Mas foi um ponto importante lá, eu lembro do feedback na época, eles falaram assim, olha, é o famoso pagar para o consultor dizer para a gente aquilo que a gente já sabia. Acontece muito, né? Mas o que você falou também me trouxe aqui um insight. Quando você é criança e vai pedir, quer alguma coisa, né? Adolescente quer sair, ou criança quer comprar alguma coisa. Você sabe o jeito de pedir para sua mãe e o jeito de pedir para o seu pai. Você sabe o jeito de apresentar um projeto, pelo menos eu aprendi isso. 7 jeitos de apresentar um projeto, porque são 7 sócios dentro do escritório. Então, assim, cada pessoa, você tem que entender como que ela se comunica, como que ela gosta de se comunicar, quais informações ela gosta de receber, por que para essa pessoa eu vou dar um número. Então, 70% das empresas receberam uma multa de LGPD. Isso, óbvio, não aconteceu, mas assim, é um exemplo. E por que para outra eu vou falar, não, para você se posicionar no mercado como um fornecedor confiável, precisa da LGPD, sabe? Então, depende muito com quem você está falando. E também, quando a gente fala... Isso é quando a gente fala de pessoas... da pessoa física, assim, dono de uma empresa, enfim, mas quando a gente fala de jurídico interno, também é diferente. Por quais empresas esse gerente jurídico já passou? Por quais experiências ele já teve? Quais projetos ele já fez? Qual curso? Ele só direito? Ele já fez engenharia? Então, assim, você conhecer toda a história da pessoa ajuda também. Vai dar muito trabalho fazer isso aí tudo. Não, tô brincando, mas é muito legal, a gente sabe no final do dia, a gente sabe que o que a gente está falando aqui é muito mais do que está sendo falado, mas é o feijão com arroz que dá resultado. Né? Não existe uma bala de prata, né? Assim, há tempos já entrevisto advogados de 20, 25 anos, advogados que têm bastante experiência, advogados que estão iniciando, e todos que tiveram, de alguma forma, um sucesso dentro daquilo que, né, se considera sucesso para cada um, falam sempre a mesma coisa. Cara, só fiz um puta feijão com arroz, fiz bem feito o trabalho aqui, sabe? Não teve nenhuma bala de prata peguei uma causa aqui super no momento certo, naquele timing bacana, o juiz foi favorável e tal, e fiquei rico. Não foi, sabe? Tem as exceções? Tem. Né? Pode acontecer. Mas é a mesma coisa no futebol, assim, sabe? É 1% ali que ganha dinheiro, o resto, sabe? Passa fome, é difícil, é complicado. Né? Então, no final do dia, no direito é a mesma coisa. A gente sabe que vai ter que fazer consistência, né? E você, todo momento pontuou aqui que a tua geração... eu não vou nem me colocar na tua geração, porque eu acho que sou um pouquinho mais velho. Mas a tua geração é um pouco mais ansiosa. Então, acho que a gente fez aqui um papel legal e você trouxe muito dado interessante aqui pra gente relembrar que o feijão com arroz não sai de moda. Amanda, obrigado pela tua participação. Foi bem legal. Acho que você trouxe bastante coisa bem interessante. Vou pedir pra você deixar primeiro uma mensagem e como as pessoas te encontram, por onde que elas podem te seguir, por onde que você pode ser contatada. Tá. Eu produzo conteúdo no meu Instagram, então, né, @mandazene é o meu Instagram, e lá a gente tem vários conteúdos. Tem uma newsletter também, que a gente traz esses assuntos. Enfim, por ali, pelo LinkedIn, é Amanda Zene Benotti. Eu estou super à disposição para quem quiser trocar ideia sobre o tema. Eu gosto bastante de falar, gosto bastante de conhecer novas histórias e novas pessoas, então podemos trocar ideia, não tem problema nenhum. E uma mensagem, eu acho que... realmente delimitar o que a gente quer, assim, quando a gente fala de inovação, né? Por que eu fui para essa área e gosto tanto dessa área? Eu não via na faculdade isso. Então, quando você está no começo da carreira, ou você está na faculdade, você está começando, veja o que você quer, né? E vá atrás. E procure outras áreas fora do direito. Procure o que está acontecendo fora. E tente aplicar dentro. São coisas básicas que a gente não tem noção durante a faculdade e consegue aplicar. E fazer o arroz com feijão e ser proativo, assim. E mostrar que você
é o dono daquele negócio, se for o caso, ou se realmente você veste a camisa do escritório, veste a camisa da empresa e faz por merecer. Para você que gostou desse corte aqui, tenho certeza que se você ouviu o podcast ou assistir aqui no YouTube completo, você vai tirar outros insights dessa conversa que estão super legais. A Amanda, além de head de inovação, está super antenada em diversos outros assuntos. Ela compartilha, traz alguns números legais para a gente, divide um pouquinho do seu conhecimento e principalmente da sua atuação num escritório referência, né, como é o escritório que ela atua hoje. Então acho que tenho certeza que você vai conseguir, se você ouvir na íntegra esse episódio, colher alguns insights relevantes para que você aplique no seu dia a dia. Não esquece, dá uma olhadinha lá, depois deixa o seu comentário, me fala se você gostou e aproveita esses 2 vídeos que vão aparecer na tela para você, que são 2 vídeos aqui que super bombam no canal, que os advogados gostam e que de fato eles conseguem tirar bons insights para aplicar. E no final do dia, aquilo que a gente mais gosta é falar de novos negócios, de atrair mais clientes, de aumentar, alavancar o seu escritório. Um abraço e a gente se vê nos próximos vídeos. Valeu!